Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a igreja no cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Hoje eu quero continuar terminando 2 tópicos da sessão passada. Se você puder, erga bem alto, feche seus olhos, erga bem alto seu dispositivo, sua Bíblia, e fala com as suas orelhas. Diga: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Nessa noite eu serei ensinado na palavra de Deus. Eu humildemente confesso: minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou prestes a receber a incorruptível, a indestrutível, a semente eterna da palavra de Deus. Eu jamais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu jamais serei o mesmo. Amém. Amém. Jamais seremos os mesmos. Aleluia. 2 quartas-feiras atrás eu comecei falando sobre o poder dos recursos disponíveis para os filhos de Deus. Eu falei sobre 3 recursos. Hoje quero terminar falando sobre 2 recursos. E se tiver um tempinho no final, quero ainda falar sobre uma segunda mensagem que eu tinha preparado para essa noite. Valor fundamental, revisando, é que sem mordomia, hoje eu vou falar sobre mordomia na primeira parte e discipulado na segunda parte. Sem mordomia, nós corremos o risco de vivermos como se não tivéssemos recurso nenhum, tendo todos os recursos criados por Deus disponíveis para nós. Logo, então, se entende que a nossa capacidade define a confiança de Deus para nós. A nossa capacidade de gestão, de mordomia, define a confiança de Deus para nós. Deus confia mais em umas pessoas e menos em outras pessoas. Por quê? Porque algumas pessoas têm mais capacidade, outras têm menos capacidade. Quanto menos capacidade você tem, menos você tem. Quanto mais capacidade você tem, mais você vai ter. E às vezes a gente fica naquela assim: Deus, será que Deus vai me dar mais? E a gente fica numa medida: Deus manda mais, Deus envia mais recurso, Deus abre mais oportunidade. E no fundo a gente está pedindo a coisa errada. No fundo você não tem aquilo que você não comporta, porque se você comportasse, já era teu. Isso foi uma das coisas que mais me destravou na minha escassez. Porque a escassez é o medo de você achar que você não vai ter o suficiente. Logo você não dá para não ficar sem. Só que o dia que eu entendi que quanto mais eu aumento a minha capacidade de gestão, de mordomia, de organização daquilo que eu tenho, daquilo que eu posso, daquilo que eu gasto, daquilo que eu dou, daquilo que eu recebo, mais Ele confia para mim. E aí eu comecei falando que existem 5 recursos disponíveis para os filhos de Deus. Alguém lembra dos primeiros 3? Primeiro recurso? É muita coisa, né? Você recebe tanta coisa aqui da igreja que até eu, quando fui relembrar, eu não lembrava. Quais que eram os 3? Espiritual, físico, material. Esses 3 que eu falei. Recurso espiritual contempla dons e frutos, a armadura da fé, 3 mistérios do reino, que é o jejum, a generosidade e o perdão. E aliás, essa semana eu fui cedo numa frutaria. E aí cheguei na frutaria. Quando eu entrei lá, eu pensei comigo: só vou na frutaria pegar um pão, e se aquela mulher começar a conversar comigo, eu vou virar as costas e vou embora. Sabe quando você pensa assim: eu nem vou na frutaria porque vai demorar demais a conversa. Ela sempre conversa demais, entendeu? Aí você atrasa o café. Daí eu pensei: não, mas eu vou pegar o pão e vou embora. Parece que naquela manhã o Espírito Santo falou assim: é hoje mesmo que você vai gastar tempo lá. Aí cheguei para pegar o café, tal, o pão já não tinha. Quando eu fui embora, começou a desenrolar. Eu sou pastor de uma igreja e tal. E no final eu estava falando que importa nascer de novo. E no final ela estava perguntando como que faz para nascer de novo. E no final ela estava segurando atrás do balcão as 2 mãos dela. Ela estava declarando comigo, estava orando comigo. E no final ela falou assim: minha mãe acabou de sair aqui agora de manhã. Eu falei: mãe, eu tô com uma angústia, mãe. Faça alguma coisa comigo que eu tô com uma angústia.
Era 8h30 da manhã. A mãe tem uma loja do lado, a frutaria de um lado, a loja de roupa do outro. A mãe estava ali e ela falou assim, quando eu terminei, ela falou assim: minha mãe acabou de sair daqui. Eu falei: mãe, estou angustiada. E aí ela nasceu de novo. E é gostoso que quando a pessoa nasce de novo, a melhor boa notícia que você pode falar para ela é que agora vai ter fruto do Espírito e vai ter dom do Espírito. Um significa sentimentos ressignificados que você nunca teve antes, e capacidades sobrenaturais que você nunca pensou que teria antes. Aí à tarde eu voltei lá para pegar o pão, e o pão não tinha de novo. Ela falou assim: nossa, parece ser com a mão a hora que você foi embora. E lembra os frutos que você falou? Longanimidade, paciência. Ela falou: sabe aqueles lá que você falou? Falou 3 por cima. Eu estou sentindo o dia inteiro isso dentro de mim. E aí eu fiquei pensando, cara, o reino de Deus, ele é um lugar que invade, não é um lugar que captura as pessoas. O recurso espiritual é a única coisa que alguém está precisando e que se você não falar, ele não vai ter. Recurso espiritual não tem numa loja, não tem num curso, não tem num mercado, não tem no hospital. Recurso espiritual está depositado somente num homem e numa mulher que são espirituais. Se eu não falasse, as pedras teriam que clamar. Segundo lugar, recursos materiais. Os recursos materiais, ou segundo lugar, recursos físicos, onde o seu corpo é o depósito da saúde completa. E ali a gente falou sobre você gerenciar o cavalo, para que a mensagem chegue mais longe. E o terceiro recurso materiais é a economia do reino. Lembra que é multiplicar, doar e receber? A economia do reino sempre está baseada nessa tríade. Multiplicação nunca vai faltar, pode ficar tranquilo, que o reino de Deus está todo fundamentado em semente, princípio da semente. Dar e receber, nunca comprar e vender. E o quarto que eu quero falar hoje é o princípio de recursos emocionais. Quarto e quinto, recursos emocionais. Em último lugar, recursos do tempo. Recursos emocionais está baseado em Mateus 16, 26, que diz: que vantagem há para o homem em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Você já se perguntou o que seria da sua vida sem os recursos emocionais que você tem? Às vezes a gente acha que as emoções é um lugar só de fragilidade. Nas emoções a gente fala de depressão, nas emoções a gente fala de angústia, fala de ansiedade, nas emoções a gente fala de suicídio, nas emoções. Só que você já percebeu as tuas emoções como uma fonte de recurso? As tuas emoções é um depósito de recurso. Nossa mente, vontade e emoções são o sentido primário da expressão de quem nós realmente somos. Você se revela ao mundo através da sua mente, da sua vontade e das suas emoções. Essa semana lá em casa a gente fez uma home church e o tema da noite era inteligência emocional. E a gente trouxe para os nossos filhos como a mente humana funciona, como o comportamento funciona, qual que é a relação do que a gente pensa com o que a gente sente, com o resultado que a gente tem de vida. E aí a gente entrou bem nessa questão: quando você morre, a sua alma, logo as suas mente, vontade e emoções, ela é crucificada. E quando você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo, que é uma pessoa, mas não tem corpo. Se o Espírito Santo é uma pessoa, mas não tem corpo, significa que o Espírito Santo tem uma alma própria. Logo, o Espírito Santo, além da consciência, da comunhão e da intuição, o Espírito Santo ele também tem uma mente própria, uma vontade própria e uma emoção própria. A mente do Espírito, a vontade do Espírito e as emoções são do Espírito. Por isso que o homem espiritual, ele cogita das coisas espirituais.
E aqui fala sobre a sua capacidade emocional de você se orientar para as coisas do Espírito, os interesses do Espírito. O problema é que nós cremos com o coração. O grande problema é que nós cremos com o coração, mas pensamos com a mente. E aqui que começa a dar a dissonância. Você não crê com a mente. Tanto que a Bíblia diz, porque com o coração se crê para a justiça. Por isso que o coração ele tem mais facilidade de crer do que a mente, porque a mente ela tem uma teoria. A mente ela tem um argumento. A mente ela tem uma inteligência. A mente ela já tem alguns arquivos que estão deixando o HD já mais pesado. Só que o coração não, o coração é de criança, o coração é inocente, o coração ele crê. Você pode crer em uma coisa, agora presta atenção nisso, porque o recurso emocional às vezes ele está obstruído e a gente não desfruta do recurso emocional. Você pode crer em uma coisa, só que a sua mente pode estar pensando em algo completamente diferente. E é exatamente ali que Satanás se prevalece. Nós nos tornamos o que pensamos. E esse é o dilema de um crente, porque assim como o homem se imagina no pensamento, assim ele se torna. Logo você vê muitos crentes que eles creem bonitinho. O coração eles amam Jesus, eles pedem perdão dos pecados, eles só querem fazer a vontade de Deus. Mas quando eles vão operar a segunda-feira, a terça-feira, eles são governados pela mente. Então o que eles pensam sabota o que eles creem. Nossos pensamentos nos influenciam. Essa é a conclusão então. Então conclui-se que os nossos pensamentos, eles nos influenciam mais do que as nossas crenças. As nossas crenças, elas são mais poderosas que os nossos pensamentos. Só que por que algumas pessoas o evangelho ele não se revela na pessoa? Porque ela crê certo, mas pensa errado. O que ela crê não opera o que ela pensa. E aí o que você pensa vem da faculdade que você fez. O que você pensa vem do pai que você tem. O que você pensa vem do pastor de home church que você escuta. O que você pensa vem de um livro devocional, de um autor que você lê. Eu não sei vocês, mas eu não leio nenhum livro que eu não conheço o autor. Porque o autor determina a influência dentro de você. Se ele é capitalista, você vai ser capitalista e não vai perceber. Se ele é, que mais? Socialista, você termina no evangelho socialista e não percebe que foi o autor que você leu que te influenciou naquilo. Os recursos das suas emoções não estarão disponíveis até que Deus tenha transformado a sua mente. Por isso que o texto de Romanos diz: mas transformai-vos pela renovação do seu coração. Isso? Não. Então a crença não renova. A crença é absoluta. A crença é um sistema do céu que ele instala em você, no teu drive, no coração. Só que o nosso problema é que a gente não consegue renovar a mente com a crença do coração. Por isso que uma das coisas que eu mais falo para quem nasce de novo é: feche os olhos e escute uma voz de dentro de você dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Quando você nasce de novo, você tem que começar a escutar mais de dentro do que para fora. Não é o que você escuta de fora para dentro, mas o que escuta de dentro para fora. Ou seja, a sua mente ela se submete a uma intuição da crença do seu coração. A revelação. E essa revelação é quando você consegue ouvir a sua crença. Você consegue se orientar pela sua crença. Porque a crença, ela disse para Sara: Sara, você terá uma filha. Só que a mente falava: mas eu já sou velha. A crença, ela confronta a realidade. A crença, ela desaponta, ela quebra um princípio da física.
E aí a crença é onde a gente entra pela fé. Não, mas quem disse? O Pai disse, Deus disse, então eu creio. Não, mas não tem fundamento o que você está crendo. Aí você fala, não, mas o Pai disse, esse é o fundamento. Então recursos emocionais são recursos onde você começa a viver nessa dimensão, alinhando a tua crença com os seus pensamentos e desfrutando do resultado disso em você. Às vezes a gente tenta ler tanto a Bíblia, tenta ler tanto um livro, tenta passar horas ouvindo pregações, mas no fundo você está de novo tentando entupir a tua mente, quando na verdade você tem que esvaziar a tua mente escutando o teu coração. Escute a crença do teu coração. Escute o Espírito Santo que fala dentro de você. Em quinto lugar, recurso do tempo. Tempo é uma interrupção temporária em toda a eternidade. O tempo, o teu dia, os teus anos, a sua vida, ela é uma pausa, ela é um intervalo de uma eternidade inteira. A Bíblia diz que os muitos anos de um homem vivido soam para o Senhor como um breve pensamento. Você consegue imaginar? Um pensamento ele é mais empírico, como é que se diz quando uma coisa é subjetiva, do que um cheiro. O cheiro, pelo menos você vê a fragrância subindo. Um cheiro é mais real do que um pensamento. Um pensamento é muito abstrato. E a Bíblia compara os muitos anos de mim e de você como esse pensamento abstrato. É nada na eternidade. Só que me chama a atenção que foi a morte que inaugurou a pausa. Quando Adão ele conheceu o mal, Deus falou assim, agora porque você conheceu o mal, certamente morrereis. Quando Adão morreu, entrou o tempo. Porque quando Adão não morreu, ele era eterno. Logo ele não morria. Logo não tinha tempo, não tinha anos, não tinha fim. Só que sabe o que é interessante? Que o tempo ele também termina com a morte. Porque o dia que você morre, você sai da pausa de novo. Então foi a morte que colocou a gente na pausa e é a morte que tira a gente da pausa. Definitivamente essa é a prova de que a vida não é na pausa. A vida já é tão depois quanto já era sempre antes. E esse é o maior consolo de um funeral. Esse é o maior consolo de mim e de você, quando a gente tem a vida por sagrado, aonde a vida na terra se torna relativa. Tempo é uma commodity que não pode ser comprada nem vendida. Tempo que você não usa, guarda isso, anota isso. O tempo que você não usa é o tempo que você já perdeu e não percebeu. Então perder tempo é não usar o tempo. Todos os dias nós morremos mais um dia. O primeiro dia do teu nascimento foi o primeiro dia da tua morte. Você morreu o primeiro dia que você nasceu. Efésios 5:16, Paulo encoraja os irmãos a remir o tempo. E Paulo tem uma consciência assim, cara, os anos que eu perdi. E a minha pergunta é, como que faz para remir o tempo? Você já se perguntou como é que faz para remir o tempo? Hoje eu estava com uma irmã almoçando. Ela falou assim, Cal, eu já tô com 25 anos, Cal. Eu tô pronto para casar, tá demorando. Eu falei, mas quando você nasceu de novo? Ela falou, vou fazer 26. Eu falei, mas quando você nasceu de novo? Ela falou, ano passado, alguma coisa assim, tipo 1 ano para cá. Eu falei, 1 ano para cá? Mas se é 1 ano para cá, então ainda tá cedo para você casar. Você só tem 1 ano, né? E eu falei para ela, sabe qual foi o teu problema? É que você só deu um desvio de 10 anos. Aquilo que era para você ter entendido com 15 anos, você está entendendo com 25. Então não é agora que está tarde, é você que deu um rolezão de 10 anos, assim, ó, que aí realmente te atrasou. Percebe essa conta? Que a gente vai vivendo, mas só o dia que você vive, que você olha para trás e fala, cara, onde que eu estava? O que eu estava pensando? Passa uma década e às vezes a gente não se percebe. Nossos filhos, nossos Rangers,
nossos juniores aqui da igreja, se eles entenderem com 15 o que eu e você nós entendemos com 25, com 28, com 35, eles vão viver 3 vidas da gente dentro de uma só. Eles vão chegar mais cedo num lugar, não porque eles foram rápido, é porque eles nunca gastaram tempo fazendo outra volta. E esse é o poder da sabedoria. Não é o que você conquista, é o que você não assume de prejuízo para a tua vida. Remir o tempo é você viver uma vida onde cada dia, cada hora que você gasta no que você está fazendo, se fosse para você usar um banco de horas para fazer isso, você estaria disposto a dar até o dobro de tempo para você continuar fazendo a mesma coisa. Isso é remir o tempo. Imagina que você tem um banco de horas de vida, tem lá 80 mil horas, e agora você está fazendo uma coisa tão excelente, uma coisa tão poderosa. Deus está fazendo coisas tão extraordinárias, que dessas 80 mil horas você gastaria do banco futuro 2 horas para viver, para pagar 1 hora só do que você está fazendo hoje. Isso é remir o tempo. Você desfrutar, você investir tua vida naquilo que valeria o dobro de tempo. Você estaria disposto a colocar o dobro da sua vida naquilo. E para terminar, tempo é um dom de Deus. E o único tempo que nós temos é sempre o agora. Você não acessa amanhã e você não visita mais o ontem. Agora eu fico impressionado que eu e você, nós estamos tratando o tempo como o homem sem Deus. O homem sem Deus nunca tem tempo, e o homem com Deus que eu encontro também nunca tem tempo. Tem alguma coisa errada. Se o tempo é um dom de Deus, porque um escravo vive na mesma intensidade que eu, que tenho um dom, que eu recebi o tempo, que o tempo é um direito. Nós precisamos ressignificar a nossa relação com o tempo das coisas. Se para você ter tempo ocioso é perder tempo, provavelmente a sua vida não está valendo a pena ser vivida. Porque uma vida bem vivida, o dia que você tem um dia de ócio, você vê aquilo mais como um privilégio do que como um sentimento de culpa. E nós crentes, quando nós estamos um dia de ócio, quando você tem uma manhã inteira livre, você se sente culpado. Pô, vou ficar dormindo aqui até 10 horas? E se você tem culpa de acordar 10 horas, talvez você devia repensar o que você está produzindo na sua vida. Porque realmente, quem não produz nada, acordar 10 horas dá mais culpa ainda. Mas quando você tem uma vida onde você tem consciência de que eu estou fazendo o que eu deveria, eu estou gastando o recurso que eu deveria, eu estou cumprindo a produtividade dentro da capacidade que eu tenho, como eu deveria, logo um sabadão teu vai ser assim, ó, bem, tipo, não vou fazer nada hoje. Teu domingo é dignidade, você fala, não, hoje não faço nada. Não, mas vamos lá assistir. Não faço nada. Se recuse a ser aquele que vive murmurando porque não tem tempo. Faça as horas do seu dia valer a pena. Se você é um crente que tem cara de pau de falar que você não tem tempo, você não entendeu nada dos recursos do reino de Deus para você. Nada. Porque todo mundo tem as mesmas 24 horas no mundo inteiro. Às vezes eu me assusto. Eu olho umas pessoas assim que moram com o pai, com a mãe, que não tem uma fralda para tocar, não tem uma grama para cortar e nunca tem tempo. Cara, você nunca tem tempo, você está morto o dia que você tiver uma família. Você está frito a hora que você tiver uma empresa com 50 funcionários. E aí perceba, quanto mais a pessoa está desocupada, menos tempo ela tem. Não sei se você tem essa percepção. Mas aqui na igreja mesmo, perceba que as pessoas que mais estão ralando aqui são as pessoas que menos tempo têm fora daqui. Menos tempo tem. Eles têm coisa para fazer e fazem bastante coisa. Aí você vai ver, o cara tá fazendo o almoço, a janta para nós ali, tá lavando a louça, tá fazendo o churrasco do Marvels. Você fala, cara, mas você tem tanta coisa para fazer. Não, eu dou o meu jeito. Porque quem é efetivo em fazer muitas coisas, ele é efetivo em gerenciar as coisas no tempo dele. Então, você entende que tempo é vida?
Um tempo mal usado é uma ofensa para o Senhor da tua vida. Porque Ele olha e fala: cara, você não vai fazer nada com o teu dia hoje? Você não vai fazer nada com essa semana hoje? Tem certeza mesmo que você vai só empurrar com a barriga? Você só vai viver desse jeitinho aí? Só que qual que é o nosso dilema? O nosso dilema é que a gente se ilude que tempo é de graça. Só que só é de graça até o dia que você precisar. O dia que você precisar de mais uma hora de vida, você não acha lugar para comprar o tempo. Não pense que porque tempo é de graça, você tem o tempo que você quiser a vida inteira. Você não tem o tempo que você quiser a vida inteira. Teu tempo é escasso, ele é finito, ele vai acabar. E quando a Bíblia ela enfatiza há tempo para todas as coisas, entenda que todas as coisas ainda têm um tempo específico naquilo. Não é só o tempo de vida. Eu tenho lá meus 41 anos, mas dentro de uma amizade com alguém eu tenho o tempo daquela amizade. Dentro de uma relação paterna parental, eu tenho o tempo daquela relação. Vai acabar. O tempo de infância vai acabar. O tempo de empresário vai acabar. O tempo de marido com a mulher dos sonhos vai acabar. Por isso tem tanta gente viúva, porque acaba. O tempo de você ir aonde você quer sem precisar da ajuda de alguém vai acabar. Um dia alguém vai precisar te carregar, te tirar do carro, te pôr para cima da cadeira de roda. E se eu e você, a gente tiver sabedoria, a gente vai viver o hoje como se não houvesse amanhã. Só que a gente se sabota no hoje porque você fala assim: amanhã tem mais, amanhã tem tempo, um dia eu faço. Mas talvez esse dia nunca chegue, porque há tempo para tudo. E se há tempo para tudo, esse texto está dizendo que tudo que tem tempo acaba. Tudo. Amém? Então que você aumente a sua capacidade de mordomia, para que de fato você seja achado de Deus como um depósito da confiança dele. Você nunca mais vai precisar orar para Deus te dar alguma coisa se você começar a gerenciar esses 5 recursos na tua vida. Ser expert, como que eu lido com o tempo, como que eu lido com a espiritualidade, como que eu lido com meus recursos emocionais, como que eu lido com meus recursos físicos. E aí a gente é uma igreja que para de pedir para Deus as coisas, porque você já descobriu que a medida está em você, não está em Deus. Se Deus ele abrisse os céus hoje e despejasse toda sorte de bênção que está contida nas regiões celestiais em você, não sobraria você aqui no culto hoje, não sobraria eu aqui. A gente seria uma criança que recebe a herança antecipada e não sabe o valor das coisas e vai gastando e vai dando para os outros, e os outros vêm roubando e a gente vai Só que Deus ele contém as coisas mais para te proteger do que para te punir. Hoje eu estava louco para pregar o que eu preguei lá em São Paulo, que foi uma mensagem assim extraordinária, sou suspeito a dizer, mas ali eu só vou dar uma palhinha, pode ser? Ali eu fiquei uma semana em casa falando assim: cara, o que eu vou falar para 300, 500 líderes do Brasil? O que você falaria para eles? Tem o Wendel Carvalho lá, tem o Dr. Fulano, tem o Dr. Ciclano, tem o Pablo Marçal, tem o Anderson Silva, e eu vou falar o quê? E aí uns 3 irmãos, eu perguntei para eles: o que você acha que eu deveria falar? O que você acha? E todos eles foram na mesma coisa: fala sobre integridade, fala sobre integridade. Eu pensei, eu vou lá falar tudo que eu já falo. E para a glória de Deus eu cheguei lá e falei uma coisa nova que eu nunca falei aqui. A integridade, ela está intimamente ligada com a sabedoria e não com o pecado. Enquanto a gente achar que integridade é não pecar, a gente vai continuar burro, não pecando. Porque não pecar não te faz sábio. O religioso ele não peca, mas qual é o problema dele? A burrice dele. Porque não pecar não te deixa sábio. E aí lá no rolê todo, eu comecei falando assim: integridade é uma questão de sabedoria e nunca de erro moral. Porque a gente associa ser íntegro a não errar. Você é íntegro? Não fiz nada errado. Ainda mais sendo moral. Não traí,
não roubei, não menti. Só que no fundo, a integridade fala sobre a tua capacidade de viver uma vida intimamente ligada com a sabedoria. E aí eu falei, hoje existem 3 ameaças para a sua e a minha integridade. E pasme, nenhuma delas é um pecado moral. Nenhuma delas. Mas eu não vou falar quais são hoje. Vou falar outro dia. 7 componentes do discipulado na perspectiva do reino. Eu queria trazer isso hoje aqui. Essa é uma conclusão, tem 10 minutos. A Aline vai ministrar uma ceia aqui ainda. 10 minutos é sem a ceia, certo, produção? Alguém tem uma pergunta sobre recurso? O poder dos recursos? Alguém tem uma colocação que gostaria de fazer sobre aquilo que você ouviu? Brincando. É que você falou sobre o jejum na quarta-feira passada. Hoje você citou rapidamente de volta. Eu fiquei um pouco na dúvida do que seria o jejum como um recurso. O jejum, eu nunca entendi até fazer o intermitente. No dia que eu fiz o jejum intermitente, entendi a espiritualidade por trás do jejum intermitente. Jesus jejuou. Essa é a única coisa que faz todo mundo jejuar como rito de sacrifício. Só que o jejum que falam para nós é que para você jejuar você tem que controlar teu corpo inteiro. Mas Jesus precisava controlar o corpo inteiro? Não, porque o jejum é para matar a tua carne. Mas Jesus precisava matar a carne? E aí o que intriga é que Jesus, ele jejuou não porque ele era divino, ele jejuou porque ele era humano. E aí em 2016, o prêmio Nobel, um japonês, ele descobriu que o efeito do jejum, ele tem um fenômeno chamado autofagia, que é uma limpeza celular no teu organismo sem você tomar nada, só que para isso você precisa parar de comer. E o jejum é a primeira coisa que o teu corpo ele pede quando você está doente. A perda de apetite é a presença de enfermidade. Numa enfermidade, se você continua comendo, você continua se intoxicando. Logo você termina morto por intoxicação. E o jejum, ele é um efeito natural do organismo, falando assim, pare de colocar comida porque eu preciso organizar a máquina. Hoje eu pessoalmente faço jejum mais por uma questão da espiritualidade funcionar dentro do meu sistema orgânico, do que o meu jejum influenciar o mundo invisível. Quem jejua aqui sabe bem certinho, no 2º, 3º dia você está letárgico, você está reflexivo, você está sensitivo, você começa a falar mais brando, você começa a se emocionar mais, você começa a querer música menos eufórica. Só que isso não tem nada espiritual. E aí eu acredito sim que hoje o limite da espiritualidade em você é teu corpo. Tanto que a Bíblia diz que o espírito está submisso ao quê? Ao profeta, certo? Logo, você, o profeta, o teu corpo, suas emoções, é o limite da tua espiritualidade. Se o Espírito Santo ele é infinito, ele funciona em você como ele funciona em Jesus, por que a gente não tem a ação do Espírito em nós como ele tinha em Jesus? Porque a gente tem uma diferença orgânica, fisiológica de como a gente trata o nosso organismo do que Jesus tratava o dele. O jejum influencia no que você pensa. Tem muita coisa que você não vai pensar porque você jejuou. Por exemplo, impulsos, compulsividade se cura com jejum. Por alimento sexual. Para mim, jejum e orar em línguas é muito parecido. Você não sente nada, mas o efeito da tua espiritualidade depois disso é impressionante. Orar em línguas e jejuar é o mesmo mistério. 2 coisas que a gente faz pela fé, mais provando do resultado do que provando da teoria comprovada cientificamente. Só que aí vem aquele negócio, não, se não jejuar, Deus não vai. Não, cara, não, porque se não orar, Deus não faz. Não, também não funciona nada assim. É mais uma questão de você fluir com mais discernimento, tendo mais clareza
do que propriamente o jejum curar alguém, o jejum ganhar a tua vaga no teu concurso público. Porque a gente usa o jejum como oferta de caça-níquel, né? Vai jogando mais uma oferta lá que uma hora cai o ursinho. E não é assim. O jejum muda a gente. Só que não é muda do pecado, da fracasso, não. Muda do discernimento do Espírito. Amém? 7 componentes do discipulado na perspectiva do reino. Discipulado é uma palavra que está embarrada. A gente precisava tirar um pouco do pó. Porque se você, como eu, veio da religião, o discipulado te dá 8 tipos de trauma. Você já pensa no cara indo na tua casa, 3 horas da tarde, com uma listinha falando assim: mentiu essa semana? Não. Roubou essa semana? Não. Masturbou? 8ª vez que o cara caiu de novo. E eu confesso que discipulado é uma coisa assim que nunca entrou muito pra mim, assim, porque eu acho muito analógico dentro do reino poderoso que a gente vive. E recentemente eu tive alguns discernimentos sobre discipulado. Eu queria só entregar isso para vocês, não a título de estudo bíblico, por isso vai ser bem por cima. A igreja precisa repensar a sua efetividade em discipular. Os resultados do discipulado que nós vemos hoje comprova a sua ineficiência. As maiores igrejas são as que mais são entusiastas de projetos de discipulado, cartilhas de discipulado, modelos de discipulado. A questão é que no final a gente discipula todo mundo e o cara volta lá pro buraco que ele saiu de novo. Aí você fala: cara, mas não adiantou nada. 9 meses a gente caminhou junto e você continua traindo tua esposa. Mateus 28, 18, Jesus, ele aproximando-se falou dizendo, Mateus 28, 18: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa aqui é uma coisa chamada a grande comissão. Jesus, então, antes de ascender aos céus, ele fala uma última coisa. E a última coisa, dentro de uma sala de embarque, é a coisa mais importante a ser dita, certo? Quando você tem um amigo se despedindo, indo embora, o que você fala por último? A coisa mais importante. E aí Jesus, ele solta e fala assim: viu, ide por todo mundo e façam discípulos. E aqui está iminente, é evidente que nós precisamos corresponder com essa comissão. Só que a questão é, se eu não sei o que é isso, eu não sei como que faz isso. E hoje o nosso problema não é no método, como que faz para discipular. Hoje, para mim, meu questionamento é: o que é discipulado? E aqui eu queria falar sobre 7 componentes sobre um discipulado vazio de religião dentro da perspectiva do reino. Em primeiro lugar, crie espaços para os erros e crescimento das pessoas. Um discipulado na perspectiva do reino, ele te dá o direito de errar. Na perspectiva da religião, ele tira de você o direito de errar. Ó, tô te discipulando aqui pra você não fazer mais, hein? Só que errar é parte pedagógica no processo de aprendizagem. Quem que vai aprender algo que não errou? Logo, a primeira estupidez num discipulado é eu tirar de você o direito de errar. Não pode, viu? Olhou pro lado, não pode. Faltou o culto, não pode. Você não veio, não pode. E no reino de Deus, a primeira coisa que o reino te dá é o quê? Ó, o direito de errar. Você pode errar. Não, mas eu não vou ser desclassificado? Não. Mas eu não vou ser rejeitado? Não. Por quê? Porque você é o que Deus diz que você é, e você não é o que você produz sendo. Segundo lugar, discipulado fala de uma igreja que é moralmente confusa e no fundo ela sempre será inevitável. A religião ela luta para que a estrebaria fique limpa, porque a sujeira dos animais ofende a religião. Só que a Bíblia diz que uma estrebaria limpa significa um campo não colhido. Provérbios tem um paralelo que ele diz assim, ó: se você quer ter uma grande colheita no campo, se submeta a uma estrebaria bem suja. Por quê? Porque para você colher com os animais o campo,
você precisa submeter ao prejuízo que os animais dão. Só que a religião prefere uma estrebaria vazia do que uma colheita cheia de cocô em volta. E eu percebo que na religião, o foco da religião é ter uma igreja moralmente sem problemas. Só que isso é inevitável no reino. Entenda que desde 1 Coríntios, a igreja de 1 Coríntios já era uma igreja que era moralmente confusa. Logo, entenda que uma igreja moralmente confusa, ela sempre vai ser um lugar de reino. Percebe que é confrontativo isso? Porque a nossa força é tira os animais. Só que no fundo, o reino, ele lidera os animais. Ele põe os animais para um lado, limpa aqui, tira os animais para o outro lado, limpa lá. Não confunda fraqueza com maldade. Quem nasceu de novo, bondade é um fruto do Espírito. E aí eu não posso duvidar da sua bondade pelo erro moral que você teve. Eu não posso confundir a tua fraqueza com maldade. Maldade é fruto de quem é filho das trevas. Quem nasceu de novo não tem fruto de maldade. E aqui que é uma diferença, aonde crianças nunca pecam, porque a intenção de uma criança justifica todos os erros. Você já percebeu? Só que quando a gente é nascido do Espírito e a gente é uma criança no reino de Deus, por isso que a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. A sua inocência justifica todos os teus defeitos no reino de Deus. Pode pecar. Cal, você está dando carta para pecar? Pode pecar. O problema do pecado é que ele atrasa você. Só que 1 Coríntios, todos os problemas que a gente tem na igreja de hoje já tinha lá na igreja que o apóstolo da igreja fundou. E por que a gente ainda se impressiona com os problemas da igreja? Por que a gente ainda se desvia porque um pastor, o pastor caiu, a igreja inteira acaba? Pô, se um pastor caiu e a igreja inteira acaba, não tinha igreja. Que igreja é essa? Que o pastor cai, a igreja cai. Terceiro lugar, maturidade leva tempo. Maturidade no reino de Deus não é linear. Eu vou fazer 8 semanas com você, no final você está maduro. Não é assim. Maturidade é a ação do tempo em nós e as suas consequências. Se não sobreviver o tempo, você nunca vai ser maduro. Logo, não espere maturidade de quem chegou ontem. Não espere maturidade de quem está só um ano. Não espere maturidade de quem ainda não entrou no ministério, quem não teve a prática da justiça exercitada. Não espere. E às vezes a gente está pegando pelo pescoço. Aí, tá vendo? Tá fazendo lá. Meu amigo, discipulado é você entender que o tempo amadurece as pessoas. Número 4, o mandamento de Jesus sempre foi fazer discípulos e nunca ser discípulo. Aqui que eu quero chegar nessa mensagem hoje. Você já percebeu que a meta de todo crente é ser discípulo? Mas Jesus não mandou fazer isso. Jesus estava falando, ide e façam discípulos. Ele não está falando, ide e sejam discípulos para todas as nações. E qual que é a diferença, Cal? A diferença é que o nosso conceito de discípulo está errado. E eu provo. A Aline não concordou muito lá em casa. O Exu não concorda, estava com ela. Mas quando fala discípulo, você na sua mente está se referindo... O que vem na sua mente? A figura de um crente ou de um não crente? Quando você fala de discípulo, vem que figura na tua cabeça? Um crente ou não crente? Crente, certo? Quando Jesus ele aparece lá e chama 12 pessoas, ele escolheu 12 crentes ou 12 não crentes? E como que a gente chama de crente discípulo se os próprios discípulos nunca foram crentes? Aí bugou, né? Aí eu te pergunto, qual que era a diferença do apóstolo da igreja para todos os outros 12 apóstolos? Que Paulo, ele nunca foi discípulo,
ele começou sendo renascido, filho. E qual que é o nosso problema hoje? Que a gente está esperando um cara sair da multidão dos órfãos, chegar na igreja, se converter, ser filho, e a hora que ele é filho a gente muda o título e fala: não, você não é filho, você é discípulo, vem aqui. E aí ele passa agora a vida inteira só tentando ser uma sósia de alguém, que é Jesus. E ele nunca vai se tornar o que ele nasceu para ser. Por quê? Porque a meta é ser igual a Jesus. E aí o que eu entendo? Que a gente tem que mudar a chave, meus amigos. Você precisa olhar para todas as pessoas que estão no mundo, entendendo que eles são discípulos. E todo discípulo precisa de alguém que pegue na mão. E um discípulo significa um aprendiz. Logo, um não crente, ele é o aprendiz perfeito para a gente pegar pela mão e levar até o conhecimento de Cristo. E agora que você nasceu de novo, você não é mais um aprendiz. Agora você é um filho, um rei, um sacerdote. O que você é? Discípulo? Não, eu sou um rei, eu sou um sacerdote. Eu sou uma nova criação. Olha que incoerência, a gente é nova criação, mas a gente ainda tenta ser como Jesus. A gente já é nova criação, mas a gente ainda canta: dá-me um coração igual ao teu. É bonito, não é? Mas o que você está cantando para o teu subconsciente? Que você não tem o coração. E aí você quer ter o coração de Jesus, mas você não entendeu o coração que você já tem, da nova criação. E que tal se eu e você começassem a enxergar todo mundo no mundo como discípulo? Porque isso é discípulo. É o cara lá da tua casa, é a tiazinha lá da frutaria, que eu peguei pela mão e levei até o conhecimento de Cristo. Ela era um discípulo. Porque se o texto está dizendo ide por todo mundo e faça discípulo, está falando ide por todos os não crentes e faça discípulo. E o discípulo é o não crente. O dia que ele deixa de ser discípulo, ele se torna um irmão, ele se torna um filho, ele se torna uma voz. Aqui a gente está falando de uma PG e uma PA. Por isso que eles foram discipulados. Isso é discipulado, que é você discipular o não crente. Então o não crente é para ser o nosso discípulo, não o crente. Só que percebe que a religião, ela fez a gente fazer um apartheid. Não, ele é leproso, ele não é crente, a gente não é para ter parte com ele. Não, é para ter parte. Parte em quê? No discipulado. E aqui que eu queria virar essa chave para a gente começar a ser mais invasivo em algumas relações não cristãs, já considerando que eles são os próximos 12 apóstolos da próxima geração, que é uma questão de tempo e eles vão estar pregando o evangelho, uma questão de tempo eles vão estar renascendo. E aí a gente é para discipular o não crente, discipular o não crente até que ele chega à maturidade. O nosso problema é que a gente escolhe um crente para discipular, e aí é redundante. E qual que é a lógica de eu discipular um crente que tem o Espírito Santo dentro dele? Só que daí a gente pega esse crente e a gente fala: você vai ser discípulo igual a Jesus. E a gente fica numa academia de sósias. Vamos tentar ser um cover de Jesus. Tá, e você? Não, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu preciso ser igual a Jesus. Quando na verdade é Cristo em nós. E aqui, eu vou parar por aqui. Mas o ponto 5, quando você faz discípulo da igreja, é uma PA. 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Quando você faz um discipulado do reino, é vezes. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2, 32, 32, 64. E aí é uma progressão geométrica. Não é aritmética, é geométrica. Ela é exponencial. Por quê? Porque é através do Espírito Santo. Só que percebe que essa mentalidade de discipulado, onde você é um crente e eu vou te discipular,
é uma realidade que nunca tem emancipação. É uma cultura sem emancipação. Você nunca deixa de ser discípulo, então você logo sempre é um aprendiz. E aqui que está o gargalo do reino que não cresce. Não existe emancipação, não existe outorga, não existe rito de passagem. A gente é discípulo para sempre. Por isso que a igreja não avança. Calma, então não é para mais ser discípulo? Isso, é para os outros ser discípulo teu. É para os outros olhar para você e ser como você. É difícil, complexo, né?